Olá, chegamos à nossa última aula assíncrona da disciplina Gestão de Pessoas 2. Então, depois de termos passado pelos conceitos de treinamento, desenvolvimento e educação, aprendizagem e organizações no trabalho, aprendemos a mapear e a descrever competências, entendemos as etapas iniciais de um processo de treinamento, a análise de necessidade de treinamento e o planejamento desse treinamento, na nossa aula assíncrona de hoje, nós vamos abordar a etapa final desse processo, a avaliação do treinamento. Vamos lá? Como discutimos ao longo da nossa disciplina, as novas configurações do mercado de trabalho e do mundo dos negócios acabaram fomentando estratégias de atualização contínua das capacidades, seja das empresas, seja dos colaboradores. Discutimos bastante o conceito de lifelong learning, a necessidade de sempre buscar os gaps de competência para que a gente consiga identificar as nossas necessidades e como a gente consegue desenvolver adequadamente tais competências. Isso ocasiona muito investimento, seja de tempo, dinheiro e de pessoal. Quando a gente fala em investimento, possivelmente você pensa logo em dinheiro, certo? Mas investimento vai muito além disso. Possivelmente uma organização ela vai investir tempo e pessoal quando, por exemplo, um de seus trabalhadores vai se dedicar a elaborar um treinamento. Desde a etapa inicial de avaliação de necessidade até o planejamento do treinamento e a avaliação do mesmo. Várias pessoas podem estar envolvidas nesse processo, o que demanda tempo, pessoal e dinheiro. No entanto, o que a gente mais tem visto nas organizações é a adoção de treinamentos inadequados para sua própria realidade. Muitas vezes, porque não se faz avaliação de necessidade de treinamento ou ela não é feita da maneira adequada. O foco, na grande maioria das vezes, recai sobre o planejamento. Mas como a gente já viu, todas as etapas são interligadas. Se eu não faço uma avaliação de necessidade de treinamento, eu não consigo planejar de maneira efetiva. A minha execução vai estar comprometida e a avaliação também. Desse modo, a gente acaba não garantindo uma espécie de vínculo entre o nosso treinamento e os objetivos, tanto individuais, quanto grupais setoriais e até organizacionais. O que, por sua vez, diminui bastante as chances da gente obter resultados adequados, por exemplo, a melhoria nas taxas de desempenho na nossa organização. É sempre importante a gente relembrar o processo para que a gente consiga fechar o nosso ciclo. Quando a gente fala nas etapas do treinamento, a gente identificou que na primeira etapa, avaliação ou análise de necessidade de treinamento, a gente tem como resultado os elementos de onde o treinamento é necessário, o que precisa ser treinado e quem deve ser treinado. A partir dessas informações, a gente planeja o nosso treinamento, definindo os objetivos, as modalidades, as sequências dos conteúdos e dos próprios objetivos, os procedimentos, os critérios e até o teste do desenho, para que a partir daí a gente consiga colocar o nosso treinamento em prática. Por último, a gente tem a avaliação do treinamento, que é o tema da nossa aula assíncrona de hoje. A avaliação de treinamento, desenvolvimento e educação pode ser entendida como um processo sistemático de coleta de informações para proporcionar a revisão e o aprimoramento de eventos instrucionais. Ou seja, um processo sistemático que a gente tem etapas a serem seguidas para coletar dados, coletar as informações que a gente precisa para que a partir disso a gente consiga revisar o nosso material, que a gente consiga aprimorá-lo ou até mesmo identificar quais são os nossos pontos fortes que podem ser utilizados na divulgação do nosso treinamento e até para indicar a importância dos nossos treinandos fazê-lo. Essa avaliação ela ocorre por meio de decisões que envolvem a seleção, a adoção, valorização e a modificação dos aspectos instrucionais que a gente planejou. Marcondes também colocou que a avaliação de treinamento, desenvolvimento e educação pode ser entendida como uma confrontação entre os resultados esperados do treinamento e o aproveitamento pelos participantes. A ideia dele é o seguinte: a gente vai comparar expectativa e realidade, o que a gente esperava do treinamento e o que a gente conseguiu a partir dele. Então, avaliar envolve dois elementos básicos. Primeiro, medir, mensurar e depois julgar essas informações que a gente teve. Obviamente que julgá-las com base nos critérios que a gente já definiu. Mas por que é tão importante avaliar a TDIE? A gente já identificou aqui que muitas empresas não realizam avaliação. Mas o que é que elas estão perdendo? O que é que elas deixam de ganhar quando elas não fazem essa avaliação? Pensa o seguinte, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente tem uma forma de entender o retorno que o treinamento vai produzir para a nossa empresa, em diferentes vertentes, em diferentes possibilidades desse retorno. Isso também vai fornecer para a gente as informações que a gente precisa para melhorar o nosso treinamento, identificar as forças e fraquezas e retroalimentar esse sistema.
Vai também informar para a gente se o conteúdo, se a organização e a execução do programa contribuem para o aprendizado do nosso treinando, se ele realmente atinge o objetivo que a gente definiu. Informa a gente também sobre o ROI, que são os retornos sobre o investimento que a gente fez no treinamento. Esse é um ponto essencial para a gente conseguir vender o TDIE enquanto um setor importante da nossa organização. A gente precisa mostrar o retorno sobre os investimentos. E também ajuda a gente a oferecer informações sobre o desempenho, a produtividade, a satisfação do nosso cliente ou qualquer outro resultado que a gente tem identificado como sendo de interesse da empresa. Então, se eu faço uma avaliação de treinamento, eu tenho todas essas informações e muito mais. Se eu não faço, eu perco essas informações. A partir do momento em que eu não tenho como provar para a minha organização que o treinamento, que o investimento que ela fez em treinamento foi suficiente, foi necessário, foi importante, deu um bom retorno para essa organização, fica muito mais difícil que eu consiga, em outras oportunidades, realizar outros treinamentos. Como a gente já viu, essas informações podem ser organizadas, por exemplo, num dashboard, que é uma apresentação visual desse nosso treinamento ou dos resultados do nosso treinamento. Vai facilitar muito com que numa reunião a gente consiga defender as nossas ideias a partir dos dados que a gente obteve. Mas mesmo assim, muitas empresas não realizam essa etapa do treinamento. É muito comum que tanto a avaliação de necessidades quanto a avaliação do treinamento propriamente dito não sejam considerados por boa parte das organizações. Como a gente já viu, esses elementos são cruciais, são fulcrais para que a gente tenha um treinamento de qualidade e um setor forte de TDIE na nossa organização. A gente precisa identificar quais são os tipos de treinamento, desenvolvimento e educação que a gente pode oferecer. O NOI colocou que existem 2 tipos básicos. Existe a avaliação formativa e a avaliação somativa. Eu quero que você pense na sua experiência como estagiário, na sua experiência como aluno da organização, ou nas conversas que você tem com seus amigos, colegas, parentes. Que tipo de avaliação as empresas dele costumam oferecer? Quando oferecem. A avaliação formativa é aquela cuja coleta de dados vai acontecer durante o processo de avaliação e desenvolvimento do programa. Como assim? É uma espécie de teste piloto. Pensa que a gente pode elaborar um programa, mas fazer uma versão pocket dele, apresentar para algumas pessoas, para a gente identificar, por exemplo, qual a contribuição desse treinamento para essa pessoa, a usabilidade, ou seja, a facilidade que ele teve para acessar o treinamento, para entender o conteúdo. Isso pode ajudar a gente a reformular o treinamento antes dele ser disparado, antes dele ser executado propriamente dito. Esse tipo de avaliação tem por objetivo trazer informações que ajudem a gente a validar ou a indicar possíveis correções necessárias no desenho instrucional do nosso treinamento, seja nos materiais, nas estratégias, nos meios, nas modalidades, como a gente pode colocar isso em prática, como a gente pode facilitar esse processo. Mas essa não é a única forma de avaliação. A avaliação formativa tem como parceira a avaliação somativa. O que é que significa? É aquela cuja coleta de dados acontece após o evento educacional, ou seja, depois que a gente executa o treinamento propriamente dito, a gente pode coletar essa informação. Em geral, as empresas que fazem tendem a fazer avaliação somativa. A gente tem uma série de possibilidades. Eu posso aplicar logo no final do meu treinamento, para identificar alguns pontos básicos que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas também posso, depois de um período específico desse treinamento, fazer uma nova testagem para conseguir identificar se houve alguma mudança, se houve retenção. É muito importante a gente pensar nesse tipo de avaliação, porque ela ajuda a gente a determinar qual é a extensão, qual é a medida das mudanças dos participantes que foram fruto do treinamento que a gente proporcionou. Então ela ajuda a gente a atingir os níveis de eficiência, eficácia e efetividade. Mas você sabe o que isso significa? Esses 3 conceitos são muito importantes quando a gente fala em TDIE. Vamos entender cada um deles aqui. Efetividade, eficácia e eficiência. Estão no vocabulário de muita gente nas organizações, mas muitas vezes sem entender o real significado de cada um deles. Efetividade. Efetividade tem a ver com o impacto. No caso do treinamento, o impacto do treinamento. Por exemplo, se eu for avaliar a efetividade, vou identificar se o meu trabalhador, se o meu aprendiz consegue fazer corretamente aquilo que foi proposto. Se ele consegue transformar a situação existente, se isso proporcionou mudanças. Quando eu falo em eficácia, a avaliação da eficácia envolve a avaliação do resultado. Como? Se esse sujeito consegue fazer o que deve ser feito. Se ele consegue atingir as metas e os objetivos, se ele realiza aquilo que foi proposto.
E por último, a noção de eficiência, que está ligada aos custos. Um treinamento eficiente, ele vai fazer mais com menos recursos. Vai envolver a qualidade dos processos. Mas quais são as etapas da avaliação? Por pegar informações de etapas anteriores, ela acaba englobando-as também aqui. Primeira etapa da avaliação é o que a gente chama de realizar o diagnóstico de necessidades. Isso lembra você a ANT, certo? Exatamente. Aqui a gente consegue identificar quais são as competências necessárias para que os nossos colaboradores tenham um bom desempenho. Identificar os gaps, o que a gente tem e o que a gente precisa ter para melhorar esse desempenho. Em seguida, a segunda etapa se chama desenvolver objetivos mensuráveis. Isso lembra o planejamento, certo? Exatamente. Essa etapa vai facilitar a identificação dos indicadores relevantes para o nosso processo de avaliação. Afinal de contas, quando eu tenho um objetivo mensurável, claro, objetivo, isso facilita a mensuração, ou seja, se a gente conseguiu atingir aquilo que era esperado. Em seguida, a gente vai trabalhar com o processo de desenvolver as medidas de avaliação. Nesse momento, a gente vai avaliar o aprendizado e a transferência, de aprendizagem do nosso treinamento. Depois de desenvolver essas medidas, a gente precisa escolher uma estratégia de avaliação, seja selecionar um modelo que seja mais rápido, ou que tenha um maior potencial de mudança, ou que envolva a cultura organizacional, que esteja mais próximo, que coadune com a nossa cultura organizacional. E a última etapa é planejar e executar a avaliação propriamente dita, ou seja, aqui a gente vai ter uma visualização prévia do programa e coletar os nossos indicadores na fase de execução. Falando em indicadores, existem diferentes possibilidades de avaliação na organização. Existe um modelo clássico que foi proposto pelo Kirkpatrick lá em 1976. Esse modelo fala que existem alguns indicadores essenciais para a gente avaliar o treinamento. O primeiro deles é o que a gente chama de reação e é o mais comum quando a avaliação acontece. Avaliar a reação envolve avaliar a satisfação dos nossos treinandos em relação a uma série de elementos do nosso treinamento, como o módulo, conteúdo, instrutor, as condições em que o treinamento foi feito. É muito importante, mas a gente não pode parar nesse indicador, a gente precisa de mais informações. Então, em seguida, ele propôs a noção de aprendizagem, que também é relativamente comum nos processos quando há avaliação. A avaliação da aprendizagem envolve verificar se os nossos treinandos assimilaram informações importantes do nosso treinamento, como os princípios, os fatos, as técnicas, procedimentos ou os processos que eles acabaram adquirindo, internalizando ao longo do nosso treinamento. A noção de aprendizagem está muito ligada à questão cognitiva, de acordo com esse modelo, e é dissociada do terceiro ponto, do terceiro indicador proposto, que é o comportamento. Óbvio que existe ligação entre a aprendizagem e o comportamento nesse modelo, mas a proposição do Kirkpatrick aqui foi que eles fossem avaliados de forma separada. Quando a gente fala em avaliar comportamento, a gente fala do impacto no trabalho pelos novos comportamentos adquiridos no nosso treinamento. Essa avaliação ela é mais complexa, mais subjetiva, mas também é importante de ser feita. E o último ponto que o Kirkpatrick propôs se chama resultado. Avaliar o resultado implica avaliar o impacto do nosso treinamento nos resultados da nossa organização, como custo, rotatividade, lucratividade. Ou seja, a gente vai tentar mensurar como o nosso treinamento agregou valor à nossa organização, ao nosso cliente e até mesmo ao mercado. Quando a gente faz esse tipo de avaliação, quando a gente foca em indicadores como esse, é muito importante entender em que nível esses indicadores estão. Por exemplo, reação. Que nível a gente está verificando aqui? Reação, aprendizagem e comportamento são indicadores no nível micro, no nível do sujeito. Diferente de resultado, que é um indicador no nível macro, ou seja, no nível da nossa organização. Apesar da possibilidade de avaliá-los separadamente, se possível, e obviamente conferindo os objetivos do nosso treinamento, é muito interessante coletar essas 4 informações dos nossos treinandos, para que a gente tenha um mapeamento maior ou mais acurado do nosso treinamento. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. A gente se encontra na aula síncrona para discutir mais e tirar dúvidas. Até lá!